A primeira fase do Campeonato Baiano chega na sua reta final neste sábado. Das 5 partidas, apenas uma não acontecerá, e a culpa é exclusivamente da FBF. Esses são os rolês de assuntos do vídeo de hoje. Solta a vinheta. Olá a todos, eu sou Jabson Batista e sejam bem-vindos a este canal. Como é de praxe, se inscreva, deixe o like, comente e compartilhe este conteúdo com geral, beleza? Pois é, pessoal, a primeira etapa do Campeonato Baiano se encerra nesse sábado com 4 partidas simultaneamente, com exceção do jogo entre Colo-Colo versus Jacobina, que pediram para cancelar. Mas antes de falar desse jogo em si, vamos aí comentar sobre as 4 partidas que irão ocorrer no sábado, 18h30. Então, jogando no Carneirão, o Atlético de Alagoinhas recebe a equipe do às 18h30. O Bahia recebe a Juazeirense na Arena Fonte Nova. O Porto de Porto Seguro recebe no Aguinaldo Bento a equipe do Barcelona de Ilhéus. E o Jequié recebe aí a equipe do Jacuipense, todos os jogos no mesmo horário. E começando a falar aí do Vitória, que vai fechar aí a primeira fase do Campeonato Baiano, atuando fora de casa, no Carneirão, contra a equipe do Carcará. Só que assim, o Negro só precisa de um empate, porque já está classificado. Mas por outro lado, precisa aí ficar torcendo para que o Leão do Sisal perca sua partida ou empate, porque tem uma ameaça ali, meio que leve, mas tem. Mas neste momento, o empate ou a derrota do Jacuipense, o Vitória somando um ponto, reina absoluto na primeira posição do Campeonato Baiano. Já o Atlético de Alagoinhas vai brigar ali para empatar a partida, porque com o empate soma um ponto, vai a 14 e não pode ser mais ultrapassado naquela parte ali da tabela. E a equipe que ameaça ele neste momento é a Juazeirense. Só que em outra partida vai ser um jogo aí muito difícil para o Cancão de Fogo. Já o Bahia, que está na terceira colocação neste momento, vai receber a Juazeirense na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. Vai ser um jogo dificílimo, porque precisa vencer para chegar até a segunda posição, para mandar os seus jogos dar a volta dentro de casa. Mas assim, vai também torcer para que o Jacuipense perca a sua partida. E outra coisa, eu acredito que para este duelo deste sábado, o Rogério Ceni não vai mandar um time que atuou na última terça-feira, até porque teve ali a questão de logística, de altitude, então o time está meio que cansado. Vai ser um time mesclado, eu acredito nisso, para poder, né, ver se consegue ali o triunfo para chegar à segunda posição da competição. Mas precisa vencer, precisa triunfar nessa partida. Diferentemente da Juazeirense, que vai ter um jogo dificílimo contra o próprio Esquadrão de Aço, na qual precisa vencer para ali tentar brigar pela 4ª posição. E ainda de quebra torcer para que o Atlético de Alagoinhas perca a sua partida contra o Vitória, para que o Cancão de Fogo belisque a 4ª posição e consiga derrotar ali o Carcará em critérios de desempates, que no caso seria em números de vitória. Só assim a Juazeirense se classificaria à próxima etapa. Já outro jogo que tem um peso enorme é entre Gipão e o Leão do Sisal. No caso do Jacuipense, precisa vencer se quiser ficar na vice-liderança ou até então chegar à primeira posição da Série A. Precisa vencer. Por outro lado, vai torcer para que o Vitória perca a sua partida. Precisa vencer e ficar torcendo. Enquanto isso, o Gipão vai fazer aquele duelo ali, porque hoje está em 5º lugar, precisa vencer o Jacuipense se quiser agariar uma vaguinha na Série D, né, e do restante da temporada, se quiser. Então precisa vencer. Vai ser um jogo muito duríssimo. Em outra partida, que será entre o Porto Esporte Clube de Porto Seguro contra a equipe do Barcelona de Ilhéus. Será outra partida dificílima. Até porque o Porto está ali na 8ª posição, o Barcelona em 7º. Então, a briga deles vai ser para quem chegará em 5º.
Então, além deles dois disputarem, se pegarem ali, se degladiarem, tem que torcer para que o Jacuipense vença o Gipão e um dos dois consiga vencer para tomar a quinta posição e agariar essa vaguinha aí na Série D de 2025. E por fim, o jogo que foi cancelado, o jogo entre Colo-Colo de Ilhéus versus Jacobina. Pois bem, os dois times já entrariam na última rodada da primeira fase do Campeonato Baiano, já rebaixados. E com isso ali, só iriam cumprir tabela. Foi então que os dois presidentes sentaram na oitava rodada, conversaram e entraram em um acordo para que não houvessem a realização da partida. Depois disso, mandaram um ofício à FBF, a Federação Baiana de Futebol, e a mesma acatou o pedido das duas entidades, cancelando o jogo. Olha, para a parte logística e financeira do Colo-Colo neste momento, que não teve como mandar seus jogos em Ilhéus, por causa das estruturas físicas, estava jogando fora de casa. E aí tinha despesas com os outros estádios e fora isso, né, a logística. Essa última rodada mesmo, o Colo-Colo de Ilhéus teria que se deslocar, viu, para atuar em outra cidade, que daria mais de 300 quilômetros, e isso teria um gasto aí enorme para o clube. Com isso, viu, com o cancelamento, não vai haver esse gasto e nem a logística, mas assim, vai haver um prejuízo internamente, porque o clube não viveu uma boa situação dentro da peleja, passou por maus bocados. Então, para o Colo-Colo foi uma boa. Já para o Jacobina, que também teria que se deslocar aí, não vai mais se deslocar e economizou mais ou menos aí 30 mil reais. Para ambos os times aí, foi um bom negócio. Foi um bom negócio. Agora, para os jogos, para a competição, não foi. E onde que entra o X da questão aí? A FBF, a Federação Baiana de Futebol. Por quê? É a entidade que deveria gerir com mais respeito, com mais cuidado a competição. Desde de 15 anos atrás, 20 anos atrás, não é bem gerida. Não tem uma gerência que promoveu grandes ações dentro do campeonato, dentro do estádio. Que hoje, o atual presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, era o mandatário da competição, era o chefe, era o cacique da Federação Baiana de Futebol. Ele, em nenhum momento, nos anos que ele esteve lá como cacique, ele propôs nada de melhorias, nada, nem estruturas físicas, nem estruturas financeiras para as equipes. Simplesmente deixou haver navios. E aí, o atual hoje, que é o senhor Gutenberg Coelho, viu? Também tem aí a sua parcela de culpa. Não vou eximi-lo totalmente, mas assim, ele tem a sua parcela de culpa, porque desde que assumiu, não conseguiu criar nada. E é por isso que esse jogo aí foi cancelado. Olha o nível, olha o ponto que chegou o Campeonato Baiano. Ter um jogo cancelado aí na última rodada da primeira fase, por causa do descaso da própria Federação de Futebol Baiana. Por causa da própria. E assim, neste momento, estão pedindo a extirpação da competição, do calendário. Estão pedindo. E no meu ponto de vista, eu não concordo. Eu não concordo ter que acabar com o Campeonato Baiano, porque é charmoso. Tem grandes equipes aí tradicionais, mesmo que estruturas físicas e financeiras não são as melhores, mas é charmosa, é charmoso ver isso aí, viu? O sul da Bahia, que tem ali o Colo-Colo, o Itabuna, o Barcelona que vem bem. Hoje, com o Porto, isso é prazeroso demais. Você ter ali os torcedores indo ao estádio e não ficando só refém da capital, ali do entorno da capital. Mas precisa ser pensado, ser revisto. Porque assim, se você for analisar hoje, do quinto até o oitavo lugar da competição, pelo que os clubes brigam? Só por uma Série D, porque Bahia e Vitória estão na Série A. Então tem uma vaguinha ali na quinta posição. Mas financeiramente, o quinto, sexto, sétimo, oitavo lugar não brigam mais por nada. Não brigam mais por nada. O que a federação deveria fazer? Criar ali premiações para que essas equipes pudessem
brigarem ali para chegarem melhores ranqueadas, para poder o final da competição ali, a maioria desses clubes não tem calendário. E com premiações, eles deveriam ali quitar as dívidas e até se reestruturar fisicamente ali para no próximo ano ter melhoria nos estádios para que pudesse ter público, para que pudesse mandar jogos dentro de casa. Isso precisa ser revisto e não extirpar a competição do calendário nacional, porque é charmoso o estadual. É charmoso, viu? É muito prazeroso quando você vê as famílias indo ali no sul da Bahia assistir esses jogos, porque às vezes eles só ficam no pé da televisão, só acompanham pela televisão, pelo rádio. Então, ver um jogo ao vivo de um Bahia contra um Colo-Colo, um Vitória contra o Itabuna ali, é prazeroso demais. Mas assim, culpa e exclusivamente desse jogo cancelado da Federação Baiana de Futebol. E aí, torcedor? É isso mesmo?